Henker que vive duas vezes. Capítulo 165. O Palácio do Rei Macaco, 9. Tradutor. Editor. Por que você está olhando para mim com olhos tão admiradores? Narcisismo sem fim. Seu amor próprio era muito forte. E ele falou muito. Yon-woo se perguntou por um momento se a pessoa para quem ele estava olhando realmente era o Rei Macaco. Ele parece pior que Seseong-nin. Ao vê-lo falar muito, isso lembrou de Kan. Era o tipo de pessoa com quem Yon-woo odiava conversar. Felizmente, Yon-woo descobriu uma maneira de cuidar disso. Foi para ignorar o que ele disse sobre si mesmo e mudar de assunto. Tenho algo que quero perguntar. Espere. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o Rei Macaco bloqueou a boca de Yon-woo com a mão. Vou falar sobre os termos e condições antes de você perguntar. Só posso responder a 3 perguntas. Gostaria de lhe contar tudo, mas não posso por causa do princípio da causalidade. Princípio da causalidade? Onde você está agora não é um lugar normal. Você tem que escolher suas perguntas com cuidado. Yon-woo estava perdido em pensamentos. Na verdade, teria sido mais fácil se ele estivesse planejando conhecer o Rei Macaco. No entanto, ele tropeçou aqui por acidente após treinar com o Sadu. E ele também não sabia o que os membros e o exército do diabo estavam planejando. As perguntas eram limitadas. Eventualmente, Yon-woo abriu a boca após uma consideração cuidadosa. Um pedaço? O que é isso? O deus dragão o chamou de pedaço, depois de vê-lo. Ele sabia que era algo para descrever o sucessor, mas achou que haveria uma razão específica para isso. O Rei Macaco sorriu. Parece que nosso dragão cometeu um erro. Sem comentários. Eu não posso dizer nada. São informações confidenciais. Yon-woo fechou a boca. Se nenhum comentário fosse sua resposta, ele simplesmente desperdiçaria uma de suas chances. Então ele mudou a direção de sua pergunta. Qual foi a razão pela qual você criou este lugar? Ele pensou que não seria para ser seu sucessor. O Rei Macaco estava claramente almejando alguma coisa. Sem comentários novamente. Yon-woo franziu a testa. O que ele deveria fazer se respondesse 2 das 3 perguntas que tinha? Mas o Rei Macaco ainda sorria. Como se ele estivesse dizendo, o que você vai fazer se eu não te contar? Ele definitivamente parecia o Rei Marcial quanto mais o via. Então Yon-woo foi forçado a pensar novamente. Parecia que o Rei Macaco não conseguia falar sobre algo depois de uma determinada frase. Por causa da coisa com o princípio da causalidade. Então ele teve que mudar a intenção da pergunta. Mas ele também pensou que isso poderia ter algo a ver com o terceiro teste, já que o Rei Macaco ainda não havia dito nada sobre isso. Pensando dessa forma, ele poderia ver a linha. Ele teve que fazer uma pergunta geral, que foi detalhado, mas não ultrapassou os limites. Seu olhar afundou. Quem é você? Foi uma pergunta completamente inesperada. Os olhos do Rei Macaco se arregalaram e ele começou a rir e a bater nos joelhos também. Eu não fui capaz de pensar nisso. Você não deveria perguntar o que é o Bian ou como aprendê-lo rapidamente. Mas uma pergunta como esta. Muito bom. E o Rei Macaco parou de rir de repente. Ao fazê-lo, a brisa quente parou. Naquele momento, Yon-woo sentiu que a aura do Rei Macaco era incomparável à do Deus Dragão. Mesmo o RD do templo no 16º andar não era nada comparado a isso. Ele sentiu como se estivesse diante de uma montanha alta. E ele teve certeza. Ele suspeitou disso quando perguntou. Mas este mundo fazia parte do Rei Macaco. O Rei Macaco falou em voz baixa. Passar. Você passou com sucesso no terceiro teste. Você passou com sucesso em todos os testes. Você concluiu a missão repentina e a missão oculta. Você ganhou a habilidade, 72 Bian, e o título, Descendente do Rei Macaco. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 10.000 karma. Você ganhou 15.000 karma adicionais. Título, Descendente do Rei Macaco. Antes de o Rei Macaco partir após retirá-lo do selo, ele decidiu deixar sua herança da Quinta Montanha. Ele odiava porque era onde ele estava trancado, mas ele passou a gostar dela depois de 500 anos. Além disso, ele seguiu as últimas palavras de seu professor para deixar o Bian para seu descendente. Com este título, você terá foco e atenção excepcionais durante uma luta. E você é capaz de manifestar o poder do Rei Macaco. Por favor, solicite a pista de Hui Beng, do Rei Macaco se despindo. TN, Magic Stick alterado para Hui Beng. Yon-woo arregalou os olhos com as mensagens. Era sobre como ele poderia manifestar o poder do Rei Macaco. Ele não conseguia nem imaginar o que isso significava. Enquanto isso, o Rei Macaco, não, a pessoa que parecia o Rei Macaco, falou em voz baixa. Yon-woo pensou que deveria testar isso mais tarde e ouviu o que ele estava dizendo. Eu sou o Rei Macaco, vestígio de Sun Wukong. Sou apenas a casca que ele deixou antes de desaparecer em algum lugar. Bem, como uma muda. A eliminação do Rei Macaco não significou apenas o 72 Bian, mas este estar na frente dele. E ele também ficou chocado. O poder de uma mera mudança era assim. Ele até fez o RD parecer pequeno, então quão poderoso seria seu corpo real? E este mundo é como um mundo imaginário que tal vestígio fez. E você está nisso agora.
Yeon-woo acenou com a cabeça, pensando que estava certo. Até dizia isso no título, que o rei macaco havia deixado seus 72 bian na montanha. Então ele entendeu por que os servos construíram o palácio depois que ele partiu. Não foi apenas onde o rei macaco ficou, mas também onde sua herança foi deixada para trás. Então você não sabe onde ele realmente está. O vestígio do rei macaco encolheu os ombros. Como eu saberia? Ele tem um espírito mais livre do que eu, que saí daqui. A razão pela qual estou aqui é para testar como seria seu descendente. Estou farto de estar aqui também. Ele falou como se estivesse genuinamente irritado por estar aqui. Embora este fosse um mundo imaginário, ele poderia fazer o que quisesse. Ele estava frustrado por não poder ir embora. Mas é um alívio que uma pessoa qualificada tenha chegado depois de algum tempo. Valeu a pena esperar. Os olhos de Yeon-woo brilharam. Depois de algum tempo? Por que um cara rápido como você está fazendo perguntas como essa? As pessoas dizem que você é sorrateiro, certo? Qualquer que seja, pegue isso. O vestígio do rei macaco jogou algo para Yeon-woo. Era um pedaço de metal dourado do tamanho de sua mão. Yeon-woo aceitou sem pensar muito. Mas seus olhos se arregalaram quando viu o que era. O material era familiar. Era metal precioso divino. Pedaço de Hui Beng. Resumo. Classificação. Resumo. Uma das peças que compõem o Hui Beng, o artefato sagrado do rei macaco. Atualmente não tem nenhuma função, pelo que parece que terá de ser combinado com as restantes peças dispersas. O Hui Beng tinha peças? Yeon-woo pensou que isso poderia ser uma dica sobre Hui Beng. Jing. Há uma missão relacionada. Você gostaria de continuar? Yeon-woo olhou para o pedaço do Hui Beng e depois de volta para o rei macaco. Ele não disse nada e apenas apontou para a peça com o queixo. Esta peça pode ter sido apenas o começo. Uma missão oculta foi criada. Missão oculta, proprietário de Hui Beng. Resumo. Embora o rei macaco tenha mantido as últimas palavras de seu professor, ele ficou preocupado com o fato de que sua reputação seria prejudicada pelo crescente número de descendentes. Então ele dividiu o Hui Beng em 100 pedaços e os escondeu por toda a torre. A partir de agora, reúna os pedaços e finalize o Hui Beng. Só então você poderá sucedê-lo. Condição de qualificação. Título: Sucessor do Rei Macaco. Um jogador que possui pelo menos um dos pedaços de Hui Beng. Limite de tempo: nenhum. Recompensas: 1. Título: Rei Celestial. 2. Hui Beng concluído. 3. Olhos mais. O título de Rei Celestial e Hui Beng. Com estes, o sucessor poderia realmente ser o novo Rei Macaco. E para conquistar esse título, ficou claro que havia outros jogadores que estavam trabalhando duro para encontrar a peça. Já o próprio nome do Rei Macaco era incrível. E Yeon-woo percebeu que também havia sido incluído nessa corrida. Meu corpo real. Ele é alguém que não revela nada facilmente. Ele é distorcido, então só fica satisfeito quando vê que outros sofrem. E o vestígio do Rei Macaco riu. Os pedaços do Hui Beng estão espalhados por toda parte. A peça que você pegou foi a última. Não sei como ainda restam na torre. Alguns podem estar nas mãos de pessoas que não sabem o que é. Isso pode causar uma grande briga. Tem muita gente que quer a reputação do Rei Macaco, não, do Rei Celestial. Hehe. O Rei Celestial não era apenas um título. Foi uma posição. Então os membros e o exército do diabo têm algumas peças? E se o fizeram? Quantos? E quando eles começaram a coletá-lo? Ele agora percebeu o que o exército do diabo estava almejando. Era para ter o Rei Celestial em suas mãos. Era completamente possível para eles tentarem. Existe uma maneira de encontrá-lo? Ele acenou com a mão. Meu trabalho é apenas fazer o teste e orientá-los se parecerem úteis. Pistas e tudo o que depende de você, já que é isso que meu corpo real quer. Você precisava ter habilidades marciais, capacidade de adivinhar a partir de pistas e julgamento sábio. Bem, se você não quiser, você pode devolver a peça. Já que tudo o que tenho que fazer é esperar até que surja um novo sucessor. Naquele momento, os olhos de Yeon-woo brilharam intensamente. Mas você não está planejando me matar imediatamente se eu desistir? Ah, você é muito inteligente? Ele levantou um canto da boca. Com isso, um olhar violento girou em seus olhos e desapareceu. Alguém que não consegue fazer isso não merece ter o nome de Rei Macaco. Então, o que você quer fazer? Yeon-woo olhou para o pedaço do Hui Beng. Ele tinha todos os tipos de pensamentos, mas a resposta já estava escolhida. Mesmo que o vestígio não o obrigasse, Yeon-woo estava planejando fazer a missão de qualquer maneira. Esta foi a razão pela qual ele decidiu acumular a herança na masmorra de qualquer maneira. Essa foi a maior missão. Não, mesmo deixando isso de lado. Yeon-woo não queria compartilhar coisas relacionadas ao macaco com mais ninguém. Ele queria acumular isso. Competir com os outros e tirar coisas deles. Ele conhecia a felicidade que vinha disso. Ele aprendeu isso com o rei marcial e percebeu isso quando estava lutando com a rainha do verão. A menos que seu irmão voltasse, ele não queria compartilhar isso com mais ninguém. Nem mesmo Fante e Edora. Claro, ele sabia que não seria fácil. As pessoas que se tornaram sucessores antes de Yeon-woo teriam mais conhecimento do que ele e alguns poderiam ter ajuda dos grandes clãs. No entanto,
O que isso importa? Ele poderia simplesmente vencê-los. Desde o dia em que Yon-woo pisou na torre, seu caminho ficou cheio de espinhos. O que importaria se houvesse mais um? Se ele conseguisse o poder do Rei Macaco, ele faria qualquer coisa. Foi assim que ele conseguiu seguir em frente. Além disso, Yon-woo pensou que estaria em vantagem. Coisas do céu, os demais teriam apenas as 72 artes. No entanto, Yon-woo tinha uma herança. Isso significava que ele estava mais perto do dono do Hui Bang do que qualquer outra pessoa. Eu também tenho a espada Yin. Ele apertou ainda mais o Hui Bang em seu punho. E ele jogou no Intrênio. Eu farei isso, eu não tenho necessariamente nenhuma ideia de evitá-lo. Yon-woo se levantou. Você é muito ousado para um novato, hein? O Rei Macaco pensava que, embora a personalidade de Yon-woo fosse diferente da sua personalidade real, eles eram feitos das mesmas coisas. O cara na frente dele era uma fera. Você aceitou a missão oculta, proprietário de Hui Bang.